Show de bola, meu jovem, tranquilo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aí me assistindo. Professor Ítalo Marinho aqui para falar de física com você. Continuar o seu conteúdo de Física 3, exatamente, dessa vez especificando o nosso estudo acerca de campo elétrico, beleza? Nós acabamos de ver o conteúdo de campo, certo? Nós acabamos de ver a noção geral de campo. E agora a gente fala sobre campo elétrico, tipo específico de campo relacionado à carga. Tudo bem? Então, nesta aula que nós veremos é tudo relacionado a campo elétrico que ainda não chegue ao conceito de potencial elétrico, certo? Que posteriormente consequenciará no conceito de tensão, de DDP. Mas aí, para a gente entender direitinho o que vem a ser uma DDP, é importante que nós entendamos primeiro o que vem a ser um campo elétrico. Tudo bem? Tranquilo? Sem mais delongas, desce para a tela aqui comigo para a gente poder começar. E aí a gente vai desenvolver com você o conceito de campo elétrico. Que noção importante que cai na sua prova com frequência. Temos que entender direitinho o que a física quer dizer quando cria este conceito tão importante que é o campo elétrico. Vamos lá? A gente vai começar sem falar de campo elétrico. Como assim? Pois é, sabe por quê? É porque a gente está mais acostumado a lidar com o outro campo famoso que a gente conhece, né? O magnético. Não, esse não é famoso, né? O mais famoso é o campo gravitacional. Lembra? O G, né, professor? O G, né, professor? O campo gravitacional G, principalmente o campo gravitacional gerado pela Terra, é muito mais famoso. Você conhece ele mais do que o campo elétrico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é comentar um pouco sobre o campo gravitacional. Tudo bem? Na verdade, a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre como que campos são gerados. Isso não foi comentado na aula anterior, né, na aula 01, mas vai ser comentado agora. Sim, é muito mais importante ter isto nesta aula, porque a gente vai especificar exatamente isso. É isso que vai gerar toda a noção de o que vem a ser uma superfície equipotencial lá no futuro, o que são linhas de campo, etc, etc. Tá bom? Então, vou começar fazendo essa especificidade, perguntando para nós mesmos como que campos são gerados, né? Como eu expliquei, qual é a fonte de um campo? Bom, eu vou comentar só de dois campos, eu não vou falar do campo magnético, expliquei na aula anterior. Campos magnéticos, eles são mais complicados, eles são mais difíceis de se lidar, etc. Mas nós vimos na aula passada que o campo gravitacional, como a gente viu, ele é gerado por massa. Então, todas as vezes que eu pego alguma coisa que tenha massa, corpo com massa, toda vez que isso acontece, eu gero ao redor deste corpo o que eu chamo de campo gravitacional, ok? Caraca, professor, então basta que haja massa que haverá campo gravitacional? Isso. E tem uma razão para isso? Tem uma razão para isso, mas a gente vai aprender isso depois, tá? Por enquanto é só a gente entender que pega uma massa, coloca ela aqui. Esta massa gera em torno dela o que a gente chama de campo gravitacional. Tudo bem? Beleza. E nós também temos o campo elétrico. Professor, o campo elétrico ele também é gerado por massa? Não. O campo elétrico ele é gerado por carga. A carga que eu vi nas aulas anteriores, né? Então, tipo assim,
pega uma carga, põe aqui, professor, corpo carregado. Corpo carregado, ou corpo com carga, né? Pode ser qualquer carga? Pode. Ao redor deste corpo também vai aparecer o que a gente chama de campo elétrico. Então, em torno de um corpo com massa, existe campo gravitacional. E em torno de um corpo com carga, existe campo elétrico. Legal? Ah, tá. É fácil, né, professor? Então, campo gravitacional é gerado por massa, campo elétrico é gerado por carga. Isso. Uma outra coisa que você também, isso você viu também na aula passada, é que se eu pego um corpo com massa e boto num campo gravitacional, surge sobre ele uma força gravitacional. Preste atenção. Eu peguei um corpo externo e joguei dentro do campo. Eu não estou falando desse, eu estou falando de um corpo extra. Aí, se esse corpo tiver massa, vai surgir sobre ele uma força gravitacional. E se eu fizer a mesma coisa aqui, pegar um corpo com carga e colocar ali, eu vou ter uma força elétrica agindo sobre aquele corpo, certo? Nós vimos isso, né? Campos servem para gerar forças. Então, quando eu pego um corpo que atende ao pré-requisito do campo e coloco dentro do campo, vai aparecer uma força daquela natureza no corpo. Então, se for natureza gravitacional, vai ser força gravitacional porque o corpo entrou no campo gravitacional. Se for natureza elétrica, vai aparecer uma força elétrica porque o corpo com carga entrou no campo elétrico. Ok? Tudo bem? Tranquilo. Só que para a gente poder entender isso super bem, é muito legal, não vou dizer que é imprescindível, mas é muito mais didático, vai fazer muito mais sentido na sua cabeça, se a gente lembrar um pouquinho de campo gravitacional. Eu vou falar isso aqui, mas esta aula, né, esse conceito, ele está lá na sua aula de gravitação universal e no iniciozinho da aula de movimento sob ações gravitacionais, né, queda livre, lançamento vertical, horizontal, oblíquo. No início desta aula, eu faço isso para você, né? Eu explico sobre como que nasce a gravidade, etc. Eu vou parar um pouco de falar de campo elétrico para a gente poder falar do campo gravitacional, para depois eu poder fazer a analogia para o campo elétrico. Isso vai criar uma ponte de ensino na sua cabeça, tá? Prometo para você. Tudo bem? Beleza? Então vamos começar? Vamos entender então o que é esse tal de campo gravitacional. Bom, antes da gente entender sobre campo gravitacional, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Eu vou desenhar uma terra aqui e já volto. Beleza? Vamos dizer que essa terra tem a massa mzão. Então, mzão é a massa da terra. Tudo bem? E aí, vou fazer algumas coisas assim. Ou, por exemplo, eu sei que vai ficar um pouco grande, mas fica olhando para cá porque eu vou fazer. Eu vou colocar uma pessoa em pé aqui, ó. Sei que essa pessoa tá gigante, mas só imagina. Tá bom? Aí vamos dizer que a massa dessa pessoa seja mzinho. Então, mzinho é igual a massa da pessoa, né? A massa desse objeto. Sim? Na verdade, vamos chamar de M1. Tá legal? Aí lá do outro lado da Terra, vamos colocar aqui um objeto, ó, bem aqui, ó. Vou colocar uma esfera, pronto. Tô criando uns objetos loucos aí, tá bom? Então M2 é igual a massa da esfera. É um lobo que morreu, né, professor? Uma esfera. Isso, piada de bosta, né? E aqui, bem aqui, ó, vou colocar um quadrado, pronto, um bloco. Vou chamar de M3. M3 é igual a massa do bloco. Tem que colocar aqui no Rio, professor. Se é bloco, né? Carnaval. Não, então beleza. Então nós temos aí 3 objetos. Verdade, professor, nós temos 3 objetos. Você se lembra de uma coisa chamada
lei da atração universal de Newton. Vamos escrever aqui, ó, lei da atração universal de Newton. Você lembra dela? Essa lei, ela diz pra gente o seguinte. Ela diz que se você tem um corpo de massa mzão, outro corpo de massa mzinho, distantes, uma distância d um do outro, e essa distância d é a distância entre os centros de massa desses corpos, tá? Então, surgirá sobre eles forças de atração de mesmos módulos, mesmas direções, mesmas naturezas, né? Natureza gravitacional, e sentidos opostos, né? Lógicos, né? Satisfazendo a terceira lei de Newton. E dá para a gente calcular esta força de acordo com o que Newton diz para a gente. Esse F, ele vale, vamos lá, Gzão, já explico o que é esse Gzão, Mzão, Mzinho, dividido pelo quadrado da distância. Essa é a famosa lei do inverso do quadrado da distância. Sendo um pouquinho mais menos técnico, né? Essa lei do quadrado da distância essencialmente diz o seguinte: quando você tem dois corpos, se você afasta o dobro do que estava, a força cai pela quarta parte, porque é 2 ao quadrado. Se você, por exemplo, vamos supor que a distância entre essas duas bolas aqui seja de 1 metro. Tripliquei, agora a distância é 3 metros. Como eu tripliquei a distância, 3 ao quadrado é 9. Então a força cai 9 vezes. Então se a força antes era de, sei lá, 18 newtons, quando eu triplico a distância, essa força vira 2 newtons. Porque 3 ao quadrado é 9, 18 sobre 9, 2. Tá? Então essa é a lei da atração universal de Newton. Beleza? Tranquilo? O que é esse G, professor? Então, esse G é uma constante. A física, eu já falei isso algumas vezes, ela é cheia de constantes. Existe constante para substâncias, né? Uma substância por si só tem diversas constantes, densidade, massa específica, índice de refração, calor específico, deixa eu ver, condutividade térmica, ela possui resistividade, etc. Várias constantes físicas atreladas a substâncias. Mas nós também temos constantes que nós chamamos de constantes universais. São coisas que valem sempre para algum determinado aspecto. Por exemplo, a lei de Coulomb, que vocês viram na aula anterior, ou no tópico anterior, a lei de Coulomb, ela tem uma constante associada a ela, a constante K, né, ou K0, que é uma constante que para cada meio é universal. Então, no vácuo, por exemplo, essa constante vale aproximadamente 9 vezes 10 à nona. Então, é uma constante universal. Esse G é também uma constante universal. Só que esse G é mais universal ainda, porque ele independe de qual seja o meio. Esse G é sempre um número fixo. Ele vale aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. A gente vai aproximar para 6,7, tudo bem? Então, isso aqui vale aproximadamente 6,7 vezes 10 a menos 11. E qual a unidade? Vamos deduzir a unidade aqui, ó. Força, né? Força é em newtons, então eu vou escrever newtons aqui. G eu vou manter, porque é o que eu quero achar a unidade, né? Massa se dá em quilos, então vamos escrever quilos aqui. Essa outra massa também em quilos, né? Então vamos escrever aqui. E essa distância é em metros, só que como está elevado ao quadrado, eu vou colocar um quadrado aqui, certo? Multiplica em cruz. Quilo vezes quilos dá quilo quadrado, então fica G vezes quilogramas quadrados, isso é igual a
newtons vezes metros quadrados. Passa o quilograma quadrado para o outro lado e você descobre que a unidade da constante de atração universal, constante de gravitação universal, é newtons vezes metros quadrados por quilogramas quadrados. Certo? Muito bem. Então nós temos aí a nossa constante, já está tudo bonitinho. Se eu te der agora uma massa, outra massa e a distância entre os centros, você já consegue substituir nessa fórmula e calcular a distância, tá? E calcular a força, tá bom? Vamos fazer um negócio? Vamos testar isso? Vamos testar isso com dois corpos quaisquer. Talvez eu faça o exemplo aqui embaixo, ó. Agora eu não sei onde é que eu prefiro fazer isso. Acho que eu vou dividir uma tela para isso. Beleza. Vamos lá. Suponha que eu tenha dois corpos, sei lá, de massa. Um tem massa 20 quilos e outro tem massa 10 quilos. E eles estão distantes entre si 1 metro. Então eu tenho um corpo de 20 quilos, um corpo de 10 quilos e eles estão distantes 1 metro. Qual é a força que eles agem entre si? Qual é a força que eles atraem um ao outro? E aí, só nisso eu já quero falar algumas coisas com vocês, tá? Newton teve essa percepção a partir de experimentos que massas se atraem sempre, né? E aí você meio que tem que aceitar isso, né? Meio que uma questão de fé, né? Eu não tenho como provar isso para você. Eu tenho como fazer você ter uma boa noção de que é verdade, a partir de experimentações. Por exemplo, a órbita lunar, órbitas em geral, elas só podem ser explicadas no espaço se a gente supuser verdadeira a noção gravitacional de Newton. Quer dizer, só não, né? Mas é uma boa forma de explicar, né? Einstein depois mostrou pra gente que, na verdade, o que acontece é que a presença de massa deforma o espaço-tempo e aí faz essa noção, provoca esse efeito de gravidade, né? Enfim. Show. Achei que tinha parado de gravar. Muito bem. Então, corpos se atraem, tá? Massas se atraem. Vamos ver qual é a força de atração entre esses dois caras? Vamos lá. Força vai ser massa, aliás, perdão, faltou o G, né? G, que vai ser 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes 20 vezes 10 dividido por 1 ao quadrado, certo? Né, professor? É o G vezes o Mzão vezes o Mzinho dividido por D ao quadrado. Entendi. Isso fica... Vamos ver se eu consigo fazer a conta. 2 vezes 6,7 dá 13,4, se eu não errei conta. 13,4. Aí esses dois zeros que sobraram, eles entram no 10 a menos 11, formando 10 a menos 9 newtons, certo? Aí se você quiser escrever esse 10 a menos 9 como nano, né, isso é verdade, você pode escrever isso aqui como 13,4 nanonewtons. Então essa é a unidade, olha só, o tamanho da força de atração entre esses dois corpos, né? 13,4 nanonewtons. Você acha que isso é grande? 10 a menos 9, isso é 0,0000013,4, né? O 134. Caraca, professor, então isso é muito pequeno. É isso é muito pequeno. Eu errei a vírgula, mas enfim, não tem problema. Caraca, mas eu consegui calcular a força, né, professor? Pois é. Tá. Agora, a Terra ela é muito grande, né? E esses corpos são muito pequenos. Será que a razão pela qual a força não foi tão considerável assim é por causa da massa? É por causa da massa. A distância influencia, lógico, mas é muito mais a massa. A massa da Terra é muito grande comparada à nossa. E aí a atração gravitacional passa a fazer mais sentido, certo? Eu vou fazer alguns exemplos com você, só para você entender melhor ainda sobre o que eu estou falando. Tá bom? Tá rolando? Show? Então desce comigo aqui. Olha só. Vamos pensar, por exemplo, no corpo de massa M1.
Como é que você descreveria, é a pessoa, né? Como é que você descreveria as forças que agem na pessoa? Ah, professor, é só usar a lei da atração gravitacional, né? A força gravitacional sobre a pessoa, vou chamar de F1, vai ser Gzão, que é constante, né? Mzão, que é a massa da Terra, M1. E qual é a distância? Então, a distância é o raio da Terra, você concorda? Olha aqui para a Terra, ó. É a distância da pessoa até o centro da Terra. Essa distância é o próprio raio da Terra. Ah, é, né, professor? Porque a distância entre eu agora e o centro da Terra é uma bola, pega um ponto em cima da bola, tem um raio, né? Ah, então é só isso, né? É. E que mais? Pronto, tem F2, né? Vamos ver agora sobre a massa 2, que é a esfera, né, que a gente desenhou lá na América do Norte, né? Aí isso aqui fica Gzão vezes Mzão vezes M2 dividido por R ao quadrado, certo? O que eu fiz? Gzão faz parte da fórmula, Mzão é a massa da Terra, M2 é a massa da esfera e R é o raio da Terra. Novamente, a distância da esfera, olhando para a Terra aqui, ó, a distância da esfera até o centro da Terra é o raio terrestre. Ah, e M3, professor? Pronto, M3 é o bloco, né? Então a força F3 vai ser igual a Gzão, Mzão, M3 sobre o raio ao quadrado. Então, novamente, o que eu fiz? Gzão faz parte da fórmula, Mzão é a massa da Terra, M3 é a massa que eu estou considerando agora. Meu interesse é descobrir qual é a força que a Terra puxa M3. Então eu pego aquele Mzinho que está na fórmula e substituo por M3. Por que o Mzão continua Mzão em todas elas? Porque a minha comparação nesse exemplo aqui foi com a Terra, certo? Ah, então continua tudo Mzão, né? Então, professor, na verdade o que eu percebi foi mais que isso. O que eu percebi foi que tanto na primeira fórmula, quanto na segunda, quanto na terceira, esses termos que o senhor pintou aí, né, que o senhor rachurou, eles não mudam, né? Pois é, eles não mudam. Esse termo aqui é o mesmo termo que está aqui, que é o mesmo termo que está aqui. Ah, é verdade, professor. Caraca, pois é. Então eu posso dizer, professor, que para qualquer pessoa, para qualquer objeto na superfície da Terra, eu sempre vou ter esse Gzão, eu sempre vou ter esse Mzão, sempre vai estar dividido pelo raio da Terra ao quadrado, só vai mudar se é M1, se é M2, se é M3. Ah, esse é o princípio para você entender o que vem a ser campo. Beleza? Aliás, já vou falar aqui para você. Esses termos que eu estou envolvendo aqui é justamente o que a gente chama de campo gravitacional. Esse é o nosso G. Então a gente define campo gravitacional, o módulo, né, do campo gravitacional, como Gzão vezes Mzão sobre o raio ao quadrado. Vamos fazer essa conta com termos da realidade? Vamos lá. Eu vou pesquisar aqui no Google agora, porque eu não me lembro exatamente os valores. Eu quero que fique bem certinho. Vamos lá. Esse Gzão para a Terra, né, ele vale aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11. Aí agora eu vou precisar da massa da Terra. Pode pesquisar aí também para você ver se eu não estou mentindo para você, tá bom? Massa da Terra. A massa da Terra, segundo o Google, vale aproximadamente 5,97 vezes 10 elevado a 24 quilos. Esqueci de botar a unidade aqui, né? Newtons metros quadrados por quilogramas quadrados. E o raio da Terra, vou ver se eu consigo empurrar isso aqui um pouco para cima. Pronto, consegui. Eita, calma aí.
Faltou escrever o quilos aqui. E tem o raio da Terra, que é cerca de 6.400 quilômetros, mas vamos ver certinho, né? 6.371 quilômetros. Ou seja, 6,37 vezes 10 elevado a sexta metros. Então, essas são as informações. Isso aqui eu procurei no Google, tá? Estou procurando aqui, ó, 6.371 quilômetros. Esse é o raio terrestre. Tá legal? Beleza? Show. Agora, por que eu fechei, né? Eu vou precisar fazer as contas. Óbvio que eu não vou fazer isso de cabeça. O que eu vou fazer é o seguinte. Vou abrir aqui a minha calculadora gráfica, que não vou precisar do gráfico, mas tudo bem. E vamos substituir estes valores que você está vendo aí, aqui, nessa fórmula, para o campo gravitacional. Vamos substituir aqui, ó. Esse Gzão vai virar 6,67 vezes 10 a menos 11. Aí substitui o Mzão pela massa da Terra, 10 elevado a 24, dividido pelo raio, 6,37 vezes 10 a sexta, ao quadrado, certo? Vamos fazer essa conta? Vamos lá? Deixa eu fazer aqui rapidinho e eu já volto. Fiz a conta. Eu vou colocar aqui bem perto para você poder ver. Ali quanto é que deu? 9,8. Lá. O que é 9,8, hein? Que você conhece? 9,8. 9,8. É a gravidade, não é? Lembra que a gravidade, ela na verdade, ela não é 10, ela é aproximadamente 9,8? Tá aí o porquê. Então, eu já vou falar sobre a unidade, tá? Mas o que a gente acabou de descobrir é que esses caras aqui que a gente envolveu de amarelo, esse, para a superfície terrestre, eles valem todo 10, né? Aproximadamente 10. Então, para você descobrir a força de atração gravitacional, basta que você multiplique a massa do corpo por 9,8, a massa da esfera por 9,8, a massa do bloco por 9,8. E aí, cada uma dessas expressões, olha só que maneiro que eu vou fazer agora. Cada uma dessas expressões pode ser reescrita, certo? Pode ser reescrita assim, ó. Ao invés dessa louça toda aqui, escreve só o M1 e chama essa parte rosa de G. Essa parte rosa de G. Essa parte rosa de G. E aí a gente chega à expressão de massa vezes campo gravitacional para o que nós chamamos de força gravitacional. Isso é o campo gravitacional, isso é a força gravitacional. Então, eu peguei aquela parte rosa, que era comum a todos, falei, não, calma aí, pelo amor de Deus, isso aqui é um troço complicado pra caraca. Vou pegar isso e chamar de G. Aí, se você pega cada expressão dessa, cada uma dessas expressões aqui, Jesus, cada uma dessas expressões, essa e essa, aí você pega cada cara desse e chama de G, você pode escrever isso como M1 vezes G, aí fica assim, M2 vezes G, porque eu abreviei esse cara inteiro, virou G, e M3 vezes G, vira esse cara aqui. Esse é o famoso M vezes G, que é a força gravitacional, onde G é o campo gravitacional. E aí, quando a gente está perto da superfície terrestre, esse G ele vale 9,8. E qual a unidade, hein? Vamos dar uma olhada na unidade? Talvez eu faça isso aqui, dá espaço, né? Vamos dar uma olhada na unidade disso aí. Gzão emão sobre R ao quadrado. Caraca, vamos ver. Esse Gzão a gente já deduziu a unidade, né? É newtons vezes metros quadrados por quilogramas quadrados, certo? A gente já tinha visto isso aqui, ó, newtons metros quadrados por quilogramas quadrados, certo? Aí eu acabei de substituir esse cara aqui pela unidade dele. A massa
se dá em quilos. E o raio se dá em metros quadrados, certo? Ah, é, né, professor? É. Aí agora a gente corta esse quilograma com esse quadrado, corta metro quadrado com metro quadrado, e você descobre uma das possíveis unidades de campo gravitacional, newtons por quilos. Beleza? Mas você também pode escrever isso aqui de outra maneira, porque olha só. Você concorda que Newton, você se lembra disso? Força não é massa vezes aceleração? Ah, é, né, professor? Pois é. E força não se dá em newtons? E massa não se dá em quilos? E aceleração não se dá em metros por segundo ao quadrado? Substitui isso aqui, professor. Pronto, vamos substituir. Newtons vira quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado. Dividido por quilos. Cortou, cortou, isso aqui virou metro por segundo ao quadrado. Então, de fato, este 9,8, ele tem unidade de aceleração. Então, por isso que a gente fala que é a aceleração da gravidade, certo? Professor, ainda é aula de campo elétrico? Isso aqui vai te dar um bizu gigante para você entender o que é campo elétrico, tá? Pausa. Pausa e pensa. Eu te passei um monte de conteúdo agora, tá? Tudo que eu falei, eu expliquei antes o porquê. Então, se você acha que não está entendendo, você tem a obrigação de parar agora, pausa, volta na parte que você não entendeu, e vê o que foi que você não entendeu. Porque cada coisinha que eu fiz, eu expliquei exatamente o que eu fiz. Então lembra, cabe a você pausar e ir fazendo seus resumos. Ah tá, ele fez isso por causa disso, ele fez isso por causa disso, ele fez isso por causa disso. Aí ele veio pra cá, fez isso, papapá. Você tem que ter isso na sua cabeça, certo? Agora, de nada adianta... Eita. Ah tá. De nada adianta você continuar assistindo como se fosse Netflix. Você não vai aprender porra nenhuma. Não vai aprender. Então até agora o que eu fiz? Primeiro, eu falei sobre a força de atração gravitacional de Newton. Segundo, eu expliquei como é que usa. Você pega uma constante que é fixa, 6,7 vezes 10 a menos 11, multiplica pela massa de um dos corpos, multiplica pela massa do outro corpo e divide pela distância entre eles elevada ao quadrado. Isso é fórmula, não tem o que não entender. É jogar ali e saber que dá certo, ok? Essa não se prova, professor? Esta prova, ela é experimental, certo? Então não tem como a gente demonstrar aqui. A única coisa que a gente percebe é que essa expressão funciona para a nossa vida prática, tá? Ah, tá. Aí o que o senhor fez foi, o senhor colocou um monte de corpo em cima da Terra. Aí o senhor pegou essa questão geral, né? Porque isso é um problema geral. Aí o senhor falou assim, agora vamos olhar só para a Terra. Aí eu peguei a Terra, falei, olha, vamos olhar para a Terra. Aí eu peguei 3 corpos em cima da superfície terrestre. 3 corpos em cima da superfície terrestre. Isso. Aí tem corpos da superfície terrestre. Isso, superfície terrestre. Aí eu disse que uma é uma pessoa, outro é uma esfera e o outro é um bloco. Massas M1, M2 e M3. Tá. Aí o que o senhor fez? O senhor utilizou a fórmula da atração gravitacional de Newton para descobrir qual é a força com que a Terra puxa esses corpos, tanto a pessoa, quanto o bloco, quanto a esfera. Ah, foi isso que o senhor fez, professor, aqui, né, onde estão essas contas doidas aqui, né? O que o senhor fez foi calcular em cada linha a força com que esses blocos, M1, M2, M3, interagem com a Terra, né? Aí essas coisas que o senhor achou, F1, F2, F3, são as forças com que os corpos M1, M2 e M3 são puxados respectivamente pela Terra. Isso. Tudo bem? Até aí? Show. Depois disso, qual foi o meu próximo passo? Perceber que nessas 3 fórmulas que eu construí, para F1, para F2 e para F3, tinha um pedaço da fórmula que era constante, que não mudava. Em todas elas você pode ver que tem um Gzão, em todas elas você pode ver que tem um Mzão, em todas elas você pode ver que tem um R ao quadrado. Este pedaço é constante
para cada fórmula que eu escrevi. Aí eu peguei este pedaço e chamei de G. Foi só isso que eu fiz. E aí eu, pegando cada um desses pedaços e substituindo por G, sobra M1 e esse pedaço vira G. Sobra M2 e esse pedaço vira G. Sobra M3 e esse pedaço vira G. Beleza? E aí a fórmula fica assim. Mas, professor, isso não tira a complexidade da fórmula, né? Aquele G, ele na verdade é esse troço todo, né? Gzão, Mzão sobre D ao quadrado. É esse troço todo, tá? Ah, então isso não muda, né? Não, não muda. Caraca, que viagem. Entendi. E aí o que o senhor fez aqui, né, com essas contas todas, foi só mostrar que para o planeta Terra, para um corpo que esteja na superfície do planeta, na crosta terrestre, aquele G que o senhor chamou, né, substituindo os dados da Terra, dá 9,8, que é a gravidade, né? E aí o senhor provou assim, né, desse jeito loucão aí, que isso que a gente chamou de G, afinal, lembra, isso aqui que a gente calculou, isso aqui é G, certo? Ah, é, né? É. A gente conseguiu mostrar que isso vale metro por segundo ao quadrado, ou seja, isso tem unidade de aceleração. Ah, tá. Não, entendi, professor. Isso. Beleza? Então essa é a forma que nós temos de calcular o campo gravitacional terrestre. Vamos escrever aqui. Nós sabemos que força gravitacional é Gzão, Mzão, Mzinho, sobre D ao quadrado, certo? Mas a gente sabe que, a gente acabou de ver, que este cara aqui, ele pode simplesmente ser chamado de G, porque quando você está na superfície de um corpo, este cara, ele não muda. Então a gente pode dizer que o campo gravitacional é simplesmente Gzão, Mão sobre D ao quadrado. Vamos escrever o que isso significa? Sim. Isso aqui calcula o módulo do campo gravitacional G a uma distância D do centro de um corpo de massa m. É isso que essa expressão faz. Esta expressão, de novo, ela calcula o módulo do campo gravitacional G a uma distância D de um corpo de massa m. Beleza? Fazendo um desenhozinho aqui, você tem um corpo aqui, ó, de massa m, pega um ponto a uma distância D do centro do corpo. Nesta região, se eu te perguntar qual é o campo gravitacional, é só pegar a G, que é uma constante, multiplica pela massa da fonte da atração e divide por D ao quadrado. Perceba que aquele ponto que eu peguei, este ponto vermelho aqui, ó, que eu peguei, não tem massa nele. É só um ponto que eu peguei. E aí eu te pergunto qual é o campo gravitacional naquele ponto. Beleza? Qual é o campo gravitacional naquele ponto? O campo gravitacional naquele ponto é Gzão vezes Mzão, que é a massa do corpo que puxa, dividido pela distância ao quadrado. Que distância? Distância daquele ponto até o centro do corpo que puxa, né? O centro de atração gravitacional. E aí, professor, se eu pego e, por exemplo, coloco bem aqui onde o senhor pintou esse ponto vermelho, se eu coloco um corpo de massa Mzinho,
eu já sei que vai ter uma força gravitacional para cá, certo? E como é que essa força gravitacional é, professor? Pela lei da atração de Newton, é Gzão, Emão, que é o corpo que puxa, Mzinho, que é o corpo que também puxa e também está sendo atraído, dividido pela distância ao quadrado. Só que isso aqui é G. Então a força gravitacional, na verdade, basta que eu pegue a massa e multiplique pelo campo gravitacional naquele ponto. Então veja o que aconteceu. Eu já tinha campo antes, só que a partir do momento que eu coloco um corpo ali, além de campo, passa a agir força. Por quê? Porque o corpo tem massa. Lembra do que eu falei na aula passada? Se tem massa, gera força. E agora sabe o porquê? Porque quando eu coloco um corpo ali no meio, né, naquela região de atração, o que acontece é que ocorre atração. Ocorrendo atração, ocorre força. Só que a força que eu encontrei é a massa vezes o campo. Então já tinha campo. O que aconteceu é que apareceu uma massa, e aí massa vezes campo gera a força gravitacional. Tranquilo? Então, olha, repetir várias vezes a mesma coisa. Tem que entender isso. Beleza? Show. Então, o que a gente concluiu com isso, e principalmente dessa caixinha aqui, é que é possível você simplesmente escrever força gravitacional como massa vezes campo gravitacional. Ou, como o nosso objetivo aqui é calcular campo, você pode calcular o campo passando M dividindo. Força gravitacional dividida pela massa. Beleza? Então essa é uma forma da gente entender como é que a gente calcula o campo gravitacional terrestre. É importante que haja essa complexidade. Beleza? Vamos brincar mais um pouco? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Tem um copo aqui, né? Pronto, tá aqui, ó. Cubinho do Exatas. Vamos lá. Fazer propaganda aqui, ó. Exatas Militar, para você que quer passar no seu concurso militar. Olha aí, ó. Beleza. Imagina que isso tenha um centro de atração gravitacional. Tá? Tem uma massa aqui, é lógico que ele tem massa, e isso aqui esteja atraindo alguma coisa. Tá bom? Então isso aqui tem massa. Já que tem massa, existe ao redor deste corpo um campo gravitacional. Verdadeiro ou falso? Responde mesmo. Esse corpo tem massa. Logo, há um campo gravitacional ao redor dele. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, certo? Se tem massa, gera campo gravitacional, certo? Foi o que a gente falou no início dessa aula. Vamos mais. Imagina que esse corpo aqui tem a massa Mzão. Mzão. Beleza, professor. Agora eu vou pegar um ponto. Esse ponto aqui, ó, vou deixar ele aqui, ó. Tá aqui o ponto. Eu quero calcular o campo nesse ponto. É possível? É possível. Por quê? Porque para que haja campo, basta que haja uma massa, uma fonte do campo gravitacional. Eu tenho a fonte, então eu tenho campo ali. Viado, pois é, né? Porque se tem ali, tá, entendi. Então, tem campo neste ponto, porque tem a fonte aqui, pô, aqui, ó, o campo aqui, ó, em volta da massa, né? Que é a fonte. Ah, tá. E aí, professor, vamos lembrar de novo, o senhor chamou essa distância aqui de D. Esse corpo aqui tem massa Mzão. E eu quero calcular o campo G que tem aqui nesse ponto. É só eu pegar Gzão, que nem preciso saber... como é que eu calculo Gzão? É uma constante, 6,7 vezes 10 a menos 11, tá? Gzão, aí pego Mzão, massa da fonte. Até porque o ponto não tem massa, né? Né, professor? Basta que eu use a fonte, né? Dividido pela distância até o corpo ao quadrado. Quando eu fizer este cálculo, Gzão, massa do corpo que produz o campo, dividido pela distância ao quadrado,
Lembrando, distância até onde? Até o ponto aonde eu desejo calcular o campo. Eu estou querendo calcular o campo aqui, por exemplo, ok? Então, quando eu substituo isso tudo, Gzão, Emão, que é a massa da fonte, dividido por D ao quadrado, que é a distância até o ponto onde eu desejo calcular o campo, fazendo essa conta, eu acho G. O que é G? É o valor do campo gravitacional aonde? Naquele ponto que eu considerei. Beleza? Entendeu? É isso. Agora vamos supor que eu pegue... Tem nada aqui, Jesus. Pronto. Marca-texto da Lumbreiras aqui. Pronto. Fazendo propaganda. Ó. Foda pra caralho. Tem que fazer propaganda mesmo, porque essa editora aqui... Essa aqui não tem como não fazer propaganda, não. Nem tá pagando nada, hein? Olha só. É marca-texto mesmo aqui, ó. Se você pegar aqui, ó. É marca-texto, ó. Que legal, né? Inútil. Então, temos aqui, então... temos aqui, então, o nosso objeto, tá bom? Esse triângulo das Bermudas aqui. Parei. Aí nós temos aqui um triângulo. Vamos supor que esse triângulo tem a massa mzinho. Tudo bem? Pergunta. Nesse ponto que eu estava considerando aqui, tem campo sobre ele? Tem. Tem força gravitacional sobre ele? Não tem. Não tem? Não. Porque para ter força, eu preciso ter massa, certo? Até porque fórmula de força gravitacional é Gzão, Emão, Eminho sobre D ao quadrado. Tá faltando o Mzinho, né? Só tem o Mzão, né? Tá faltando o Mzinho. Não tem força, né? Não tem. É zero, né? Ah, tá. Já entendi o que o senhor vai fazer. O senhor vai pegar esse triângulo aqui e o senhor vai colocar bem no ponto onde o senhor tinha calculado o campo. Isso. Tinha um ponto aqui que eu considerei, né? Ele tá mais ou menos por aqui. Aí eu pego um corpo externo e coloco perto deste corpo aqui. Ah, tá. O senhor colocou perto. Isso. Pergunta. Existe campo sobre este corpo? Existe. Campo, basta que eu esteja perto de uma fonte. Isso aqui é fonte. Então tem campo ali. Beleza? E força? Tem força? Tem. Qual é a força? A massa desse corpo vezes Gzão, Emão, sobre D ao quadrado, certo? Ou de uma forma muito mais simples, que é essa que eu quero que você tenha aprendido agora, é a massa desse corpo vezes o campo. Que campo? O campo que eu tinha calculado antes, quando só tinha o ponto. Como é que eu calculei aquele campo? Gzão, Emão, sobre D ao quadrado. Calculei o G ali. Calculei o G. Coloco aqui, o que acontece? M vezes G. Esta é a força gravitacional que existe sobre este corpo. Tudo bem? Tranquilo? Bom, eu dei uma resumida aqui agora em tudo que eu falei. Beleza? Show! Caraca, professor, eu tô entendendo. Depois eu vou ter que rever isso aqui muito, porque o senhor falou muita coisa. Exato, mas é importantíssimo que você tenha entendido. Tá bom? Vou prosseguir. Vamos lá. Desce. Isso. Uma consequência que a gente tem disso, vale a pena a gente mencionar, é a seguinte. Bom, o que a gente acabou de aprender, né? A gente acabou de aprender que se tem um corpo aqui com massa Mzão e a gente pega um ponto a uma distância Dzinho, a gente descobriu que neste ponto surge um campo G que vale Gzão, Mzão sobre D ao quadrado. Certo? Vou fazer o seguinte, vamos pegar um outro ponto que também esteja a uma distância D do centro deste corpo, tá bom? Então, distância D. Qual que vai ser o campo ali? Ah, professor, vai ser outro, porque é outro ponto, né? Vamos ver. Como é que você vai calcular, né? Você vai calcular assim, vai ser Gzão, que não muda, Mzão, que não muda, e a distância? A distância continua a mesma, né, professor? Então é o mesmo campo. Não exatamente. Na verdade, é o mesmo módulo de campo. Porque é o mesmo tamanho, né? Tá. Então a gente pode dizer, professor, que, por exemplo, se eu pegar mais uma distância D aqui, ó. Eita. Se eu pegar mais uma distância D aqui,
Aqui o campo também vai ser Gzão Mzão sobre D ao quadrado. Então, olha que interessante. Se você pega um centro de atração gravitacional e você desenha em volta deste centro pontos que estão à mesma distância daquele centro, aquela fonte, né? Esses pontos que eu estou pegando em volta, eles vão ter todos o mesmo campo gravitacional em módulo. Porque eles estão todos a uma mesma distância. Ah, então quando você está a uma mesma distância de um centro de atração, o campo sobre mim não muda. Exatamente, porque você está sempre a uma mesma distância. O campo não muda em módulo. Beleza? E aí o que eu posso dizer para você é o seguinte. Qualquer ponto desta esfera que está em volta... Jesus do céu. Deixa eu tentar desenhar uma esfera melhor. Tá, não ficou muito melhor, mas enfim. Qualquer ponto que esteja a uma distância D daquele centro de atração gravitacional, qualquer ponto, em todos esses pontos, o campo vai ser, em módulo, o mesmo. Ah, porque eles estão todos à mesma distância, né, professor? Caramba, eu tenho que entender isso melhor. Vamos ver um exemplo? Deixa eu mostrar um exemplo para você, um exemplo numérico. Vamos lá. Acho que dá para fazer isso aqui. Deixa eu só achatar isso aqui em cima. Não era isso que eu queria fazer. Era assim, isso. Pronto, vamos achatar isso aqui em cima. E vamos fazer assim, ó. Vamos desenhar uma esfera. E aí vamos desenhar um corpo no meio dessa esfera. Pronto, isso aqui é uma esfera, tudo bem? Deixa eu desenhar melhor essa esfera. Pronto, uma esfera. Esse corpo aqui no meio, ele tem massa, vamos colocar assim, 10 a 20 quilos. Vamos chamar de Mzão. E vamos dizer que a Mzão seja de 10 a 20 quilogramas. Não precisa ser tão grande, né? Vamos botar 10 a 12. E aí, vamos colocar um bloco em cima dessa esfera. Vamos desenhar aqui um bloco. Vamos colocar ele assim, ó. Eita. Vou botar ele assim. Pronto, tem um bloco em cima da esfera. Vamos supor que esse bloco ele tem uma massa de 10 quilos. E aí vamos colocar aqui mais embaixo um outro bloco, dessa vez em formato de esfera, só para a gente conseguir diferenciar, né? Então aqui nós temos um bloco em formato esférico. E este bloco ele tem uma massa de 5 quilos. Eu quero saber qual é o campo gravitacional sobre cada um desses corpos e qual é a força gravitacional em cada um desses corpos. Tá bom? Vamos calcular o campo primeiro, né? Eu vou fazer o campo de cima, o cálculo eu vou fazer de verde, só porque eu desenhei o negocinho de verde, tá bom? Então vamos lá. Campo gravitacional, vamos dar nomes aqui. Esse aqui vai ser o corpo A e esse aqui vai ser o corpo B. Ok? Então vou colocar aqui, ó, GA. Geometria analítica. Não, campo gravitacional sobre A, né? Ah, tá. Você quer geometria analítica? Não. Aí vamos dizer que o problema disse pra gente que você pode assumir G como 6 vezes 10 a menos 11 newtons metros quadrados por quilogramas quadrados. Tá bom, professor. Isso. Vamos fazer a conta? Vamos lá. GA vai ser G, lembrando da fórmula, vamos escrever aqui em cima, ó, campo gravitacional é Gzão Mão sobre distância ao quadrado.
Sim, professor, isso. Gzão é 6 vezes 10 a menos 11. A massa desse corpo é 10 a 12. E vamos supor que essa seja uma esfera de raio 2 metros. Tudo bem? Lembrando que essa esfera, ela não necessariamente existe. Eu só desenhei a esfera. Existir, eu digo materialmente. Eu só desenhei a esfera em torno do corpo. Pode ser, por exemplo, a Terra e a Lua. Pode ser o Sol e Saturno, etc. Né? Considerando as órbitas aproximadamente circulares. Aí você substituindo isso lá em cima, fica assim. 2 ao quadrado, certo? O que o senhor fez, professor? Vamos explicar aqui. Eu substituí o G por 6 vezes 10 a menos 11, porque o problema permitiu essa aproximação. Substituí o Mzão por 10 a 12, porque é a massa da fonte. E substituí a distância por 2, porque é o raio da esfera, certo? E o raio é justamente a distância, certo? Você pode ver aqui, ó. É a distância entre este centro e este corpo. É essa distância aqui. Ah, é, né? É. Aí substituir tudo lá em cima. Vamos ver como é que fica isso aí? Vamos lá. Vai ficar 6 vezes 10, certo? Porque 12 menos 11 é 1, aí 10 elevado a 1 dá 10. Dividido por 4, isso aqui dá 15. Unidade? Metros por segundo ao quadrado. Ah, deu 15, professor. Isso, então a gente pode dizer que neste ponto A aqui, o campo gravitacional tem módulo 15. Beleza? Tá. E no de baixo, professor? Vamos ver o campo sobre o ponto B. Como é que vai ficar a conta? É aqui que eu quero que você dê atenção. Fica Gzão. Emão. O que é emão? É 10 a 12. E qual é a distância? 2. Cara, olha só para essa conta que eu fiz aqui e olha para essa conta que eu fiz aqui. É a mesma conta, porque o G continua o mesmo, o Gzão, a massa da fonte é a mesma e ambos os corpos estão à mesma distância do centro de atração gravitacional. Foi exatamente o que aconteceu... Foi exatamente o que aconteceu nessa situação aqui. Ah, tá, nessa situação aqui, professor, o senhor pegou vários corpos, né, a uma mesma distância de um centro, e aí o campo sobre esses pontos todos que estão equidistantes desse centro tem o mesmo módulo. Ah, foi a mesma coisa que o senhor fez aqui, né, professor? É, exatamente a mesma coisa. Eu sem querer apaguei ali o 2 ao quadrado, mas você fazendo essa conta, você também vai encontrar 15 metros por segundo ao quadrado. Caiu aí? Não. Beleza. Show, professor. Esse é o campo, né? Como é que você faz para achar a força? A força gravitacional é a massa do corpo vezes o campo. 150 newtons. E aqui embaixo, a força gravitacional é idêntico, não muda, isso é sempre verdade, né? É massa vezes campo. Isso dá 75 newtons. Beleza? Então, fizemos aí o nosso exemplo. Melhor que exemplo, quer dizer, melhor que teoria, só o exemplo, né? Show? Então, temos aí a nossa intuição sobre o campo gravitacional. É gerado por massa, ele atrai, certo? Gera campo ao redor, certo? Ah, tá. Aqui vai mais um detalhezinho que talvez seja útil para você. Tá? Vamos lá. Seguinte. Suponha que essa seja uma fonte fixa de campo gravitacional e aqui nós temos um corpo. Um corpo moreno, gostoso, brincadeira. É um corpo de massa mzinho. Beleza? É lógico que ocorre atração, né? Então vamos desenhar aqui a força de atração. Pronto, está aqui a força de atração. Eu não vou desenhar a outra, tá? Mas está aqui, força de atração gravitacional.
Para onde que você acha que aponta o vetor campo elétrico? O vetor campo gravitacional, falei campo elétrico. Para onde você acha que aponta o vetor campo gravitacional? Vamos pensar. A gente pode concluir isso olhando para essa expressão aqui. Olha só que maneiro. A gente sabe que força gravitacional é massa vezes campo. Show. De acordo com o exemplo que eu dei, esse cara aqui é um vetor apontando para a esquerda. Certo? Sempre, professor? Não, nesse exemplo aqui. Estou falando que é sempre, não. Nesse exemplo. Ah, você está criando um exemplo só, né? É. E essa seta, ela surgiu da onde, segundo a fórmula? Bom, ela surgiu de uma massa multiplicada por outro vetor, certo? Aí você tem que lembrar de vetores. Olha como é que esse tópico é importante, gente. Vetor. Não vai adiantar nada você ver isso aqui agora e não saber vetores, certo? Ah, pulei, professor. Vetor não serve para mim, não. Aí você se ferrou, certo? Massa é um número positivo, nulo ou negativo? Negativo não é. Se a massa for zero, nem tem força gravitacional. Então é um número positivo, certo? Este número aqui é um número positivo. Isso aqui é positivo. E quando você tem um vetor e você multiplica esse vetor por algo positivo, esse vetor ele só estica, mas ele permanece apontando para o mesmo lugar. Pô, se força, e eu não estou dizendo que sempre vai esticar, tá, gente? Se eu, por exemplo, multiplicasse por meio, ele ia diminuir. Mas, enfim, o que importa é que quando eu pego um vetor e eu multiplico por algo que é positivo, esse vetor ele fica com a mesma direção, mesmo sentido, só altera o módulo. Ah, então ele continua apontando para o mesmo lugar. Pois é. Ah, então, professor, então já entendi. Olha só. Se aponta para o mesmo lugar e o vetor FG está apontando para a esquerda, então o vetor G só pode apontar para a esquerda também. Porque aí eu vou pegar um número positivo, multiplicar por um vetor apontando para a esquerda e ele vai resultar num vetor apontando para a esquerda. Certo? Então, por isso, a gente pode afirmar que o campo gravitacional... ele também aponta para a esquerda nesse exemplo que eu falei. Isso acontece porque massa é algo positivo. Vou dar um exemplo para você. Cortei porque eu demorei para achar a caneta. Imagina que esse vetor aqui seja o vetor campo gravitacional. Tudo bem? Então esse aqui é o vetor G. Ele está apontando para lá, certo? Como é que eu faço para transformar esse vetor na força gravitacional? Pela fórmula eu multiplico por m, né? Ah, tá. Então, esse vetor está apontando para lá. Vou multiplicar por m. Multipliquei, ó. M vezes g. O que vai acontecer com esse vetor? Bom, eu não sei se ele vai esticar. Eu não sei se ele vai se comprimir. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando eu multiplicar esse m por esse g, o resultado, que é a força gravitacional, vai continuar apontando para lá. Sabe por quê? Porque este vetor foi multiplicado por alguém positivo. Se eu pego esse vetor e multiplico por 2, ele dobra, mas continua apontando para lá. Se eu multiplico por meio, ele cai pela metade, mas continua apontando para lá. Porém, se eu pego esse vetor e multiplico, sei lá, por menos 1, ele faz isso. É a única forma de você alterar o sentido do vetor. Ah, tá. Aí, quando o senhor multiplicou por menos 1, ele apontou para lá. Mudou o sentido. Mas nunca vai ser multiplicado por algo negativo. Por quê? Porque força gravitacional é massa vezes campo gravitacional, que está apontando para lá. Massa é algo positivo. Então, se eu pego algo positivo e multiplico por esse vetor, não importa qual é o próximo, a força gravitacional
vai estar apontando para o mesmo lugar. Então a gente pode dizer, eu aconselho que você anote isso aí, isso vai ficar melhor explicado quando você... Apesar de que eu acabei de dar uma aula de gravitação, né? Mas na aula de gravitação eu vou falar isso tudo de novo. Mas assim, campo gravitacional e força gravitacional estão sempre apontando para o mesmo lugar. Por quê? Ó, vou fazer uma animação aí contigo, olha só. Nós temos aqui... Deixa só eu... Eita. Tá. Nós temos aqui campo gravitacional. Aí multiplica pela massa. O que isso gera? Força gravitacional. Tá vendo o M aparecendo aí, ó? M vezes campo gravitacional é a força gravitacional. Os dois estão apontando para o mesmo lugar. Por quê? Porque esse M, eu fiquei vesgo agora, esse M, ele é positivo, certo? Se eu pego um número positivo e multiplico por um vetor, ele continua apontando para o mesmo lugar. Eu não estou dizendo que ele continua com o mesmo tamanho, mas ele vai continuar apontando para o mesmo lugar. M vezes vetor é igual a vetor apontando para o mesmo lugar. É por isso que força gravitacional e campo gravitacional certamente estão sempre apontando para o mesmo lugar. Quando você for questionado em relação a isso, a explicação é: massa é sempre positiva. Então, como é a massa que multiplica o campo, há preservação do sentido na força gravitacional. Massa é positivo, quando eu multiplico por G, Fg vai ter o mesmo sentido. Por quê? Porque apontam para o mesmo lugar. Por quê? Porque massa é positiva, não tem como massa, algo que é positivo, alterar sentido de vetor. Se eu pego a massa, multiplico pelo campo, vai gerar uma força apontando para o mesmo lugar. Mais repetitivo que isso, não dá. Certo? Mas o senhor repete por quê? Porque o senhor é burro? Não, eu repito porque, né, pode ser que você não tenha entendido, né? Então o senhor está me chamando de burro. Não, é a primeira vez que você aprende isso. Pode ser que você tenha se enrolado e tal, mas essa é a lógica, tá? A gente daqui a pouco vai ver que, apesar de força gravitacional e campo estarem sempre apontando para o mesmo lugar, porque massa é sempre positiva, lá com a força elétrica vai ser um pouco diferente, porque carga não é sempre positiva. Então aí já vai gerar um problema para a gente, tá? Bom, finalizei aqui então falar sobre campo gravitacional terrestre. A gente já falou o suficiente. Beleza? Show de bola.